Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo à resolução de mais uma questão aqui no canal Matemática com Douglas de Souza. Agora, uma questão da prova da ESA 2023 sobre o tópico de relações trigonométricas de um triângulo retângulo. Diz assim pra gente: em um exercício militar, uma companhia de engenharia deve construir uma ponte para ligar as margens paralelas de um rio. Para isso, o capitão Delta, engenheiro militar responsável pela missão, fixou um ponto A. Ponto A está aqui, ó. Destaquei ele, tá bom? Na margem de um rio que estava, e um ponto B na margem oposta, cá está. De forma que AB fosse perpendicular. Gente, perpendicular significa formar um ângulo de 90 graus. Então, o que ele está dizendo é que AB forma 90 graus, beleza? As margens do rio. Cá está o ângulo de 90 graus, beleza? Para determinar o comprimento da ponte a partir do ponto A, o capitão Delta caminhou 50 metros paralelamente à margem até o ponto C e mediu o ângulo ACB, obtendo 60 graus, já está lá na figura. Marque a alternativa que apresenta o comprimento da ponte que deve ser construída para o exercício. Gente, o comprimento da ponte é o valor de AB. Como a gente está dentro de um triângulo retângulo, tá? Esse cara aqui é a hipotenusa, que é o ângulo oposto, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, a gente pode pensar algumas possibilidades para utilizar aqui. Como, por exemplo, a gente poderia pensar nesse triângulo, colocar ele aqui fora, em utilizar o teorema de Pitágoras, né? Já que ele é um triângulo retângulo. Porém, não vai rolar utilizar o teorema de Pitágoras, porque eu só sei que esse lado aqui é 50 metros. Eu não sei o x, é justamente o que eu quero. E eu também não sei nada sobre a hipotenusa, beleza? Então, Pitágoras não vai rolar. Aí, como tem um ângulo, isso me lembra a relação trigonométrica, que eu tenho 3. O seno, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, vou colocar aqui do lado para você, seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Você tem o cosseno, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e você tem a tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Note que nesse problema você não tem informação alguma sobre o valor da hipotenusa. Porém, em relação ao 60, você nota que x é o cateto que está do outro lado, portanto, cateto oposto. Já o 50 é o cateto que está colado e, portanto, cateto adjacente. A relação que envolve cateto oposto, cateto adjacente é a tangente e, portanto, basta aplicar a tangente nesse triângulo. Então, tangente de 60 graus é igual, cateto oposto é x, dividido por 50. Quanto que é a tangente de 50? De 60, perdão. Lembre-se que 60 é um ângulo notável. Você tem isso na tabela. Dá para deduzir, mas você tem na tabela. A tangente de 60 é igual a raiz de 3. Note que quando não há ninguém aqui embaixo, eu tenho 1, né? Como que resolve isso aqui agora, gente? Meio pelos extremos. Então, x que multiplica 1 dá o próprio x. 50 que multiplica a raiz de 3, 50 vezes a raiz de 3. Essa é a resposta, porém não há gabarito. Mas note que ele pediu para colocar raiz de 3, 1,7. Então o x é 50 multiplicado por 1,7. É a mesma coisa que fazer 5 vezes 17, ou seja, 85 metros. Esse é o valor da ponte e, portanto, o gabarito letra D na nossa questão de hoje. Lembrando que essa questão é da playlist Questões Militares. Show de bola, gente? Então espero que você tenha gostado, compreendido. Deixa seu like, compartilha esse conteúdo para que ele possa ajudar mais pessoas. Inscreve-se no canal se você ainda não é inscrito. E não esquece, na descrição desse vídeo tem um link para que você tenha acesso ao nosso grupo oficial e tenha acesso a conteúdos semanais, tá? Exclusivamente em primeira mão. Forte abraço, bons estudos, até a próxima oportunidade. Eu estou indo embora. Tchau, tchau.